O filho do empresário viúvo nasceu surdo, mas o que a empregada fez depois foi inacreditável. Beatriz estava agachada na frente do menino, tocando delicadamente o rosto dele, enquanto o homem de terno azul observava paralisado. As mãos de Beatriz ainda estavam no rosto do menino quando ele abriu os olhos devagar e a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto em ninguém. O peito dele subindo e descendo num ritmo calmo, que contrastava completamente com os gritos desesperados de sempre, que ecoavam pela casa toda. O empresário sentiu as pernas tremerem, mas não conseguiu se mover dali. A garganta apertada, como se alguém estivesse segurando por dentro com força, os olhos fixos naquela cena que parecia impossível de estar acontecendo ali na frente dele naquele momento. A empregada sorriu de leve e afastou as mãos com cuidado extremo, como se estivesse soltando algo frágil demais que pudesse quebrar a qualquer segundo se ela fizesse um movimento brusco, os dedos ainda tremendo levemente pelo esforço de concentração. O garoto piscou 2 vezes seguidas, respirou fundo, enchendo os pulmões de ar, e continuou olhando para ela sem desviar nem por um segundo, sem aquele pânico terrível nos olhos que todos já conheciam tão bem e que parecia fazer parte dele desde o primeiro dia de vida. Ela se levantou sem pressa alguma e limpou as mãos no avental preto que usava, mantendo o olhar fixo na criança que agora a observava em silêncio profundo, quieta, presente de uma forma que ninguém ali tinha visto antes em todos aqueles anos difíceis. O homem finalmente deu mais um passo à frente, com cuidado, e parou ao lado dela, os olhos ainda fixos no filho, como se estivesse vendo um milagre acontecendo que não conseguia entender nem processar completamente naquele momento. Beatriz virou o rosto de leve na direção dele, mas não disse absolutamente nada. Apenas manteve a postura ereta e as mãos cruzadas na frente do corpo, como sempre fazia quando estava trabalhando ou na presença dele. O silêncio entre os 3 era completamente diferente do de sempre. Não pesado e sufocante como antes, mas cheio de algo novo que nenhum deles sabia nomear direito e que parecia preencher cada centímetro daquele pátio iluminado pela luz dourada e quente da tarde. O menino levantou a mão direita devagar, quase em câmera lenta, e tocou a própria orelha com os dedos pequenos, franzindo a testa como se estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer com ele ali e por que tudo parecia tão diferente agora de repente. O empresário engoliu seco e sentiu a voz completamente presa na garganta, as palavras se acumulando ali dentro, sem conseguir sair de jeito nenhum, presas por uma mistura estranha de medo profundo e esperança absurda que ele não sabia nomear nem controlar. Beatriz deu um passo cuidadoso para trás, as mãos ainda cruzadas com firmeza, e abaixou a cabeça em respeito como sempre fazia quando estava na presença dele desde o primeiro dia de trabalho. Mas havia algo completamente diferente nos olhos dela agora, uma certeza profunda e inabalável que ele não conseguia entender de forma alguma. Ele queria perguntar exatamente o que ela tinha feito ali, como tinha feito aquilo, de onde tinha aprendido aquele tipo de coisa. Mas as palavras continuavam todas presas na garganta e ele não conseguia forçar nada para fora, por mais que tentasse. A língua pesada e completamente inútil. O garoto continuava parado no mesmo lugar, os olhos ainda fixos nela, sem desviar nem um pouco, e pela primeira vez em 10 anos inteiros de vida, parecia estar realmente presente naquele momento de verdade, conectado com o mundo ao redor de uma forma que ninguém nunca achava que fosse possível para ele. O empresário olhou para Beatriz com atenção e viu algo nos olhos dela que o deixou ainda mais confuso e perdido. Uma mistura estranha de cansaço profundo e certeza inabalável ao mesmo tempo, como se ela soubesse exatamente o que tinha acabado de acontecer ali, mas não esperasse nem por um segundo que alguém fosse acreditar, mesmo que ela tentasse explicar com todas as palavras do mundo.
Ele abriu a boca para tentar falar alguma coisa, mas ela balançou a cabeça de leve, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção, e deu mais um passo cuidadoso para trás, em direção à porta de vidro grande que levava para dentro da casa imensa. O menino soltou um som baixo e suave, quase um suspiro tranquilo e relaxado, e virou o rosto na direção do pai, pela primeira vez em meses inteiros, sem demonstrar nenhum tipo de medo ou confusão, como sempre demonstrava, apenas uma curiosidade nova e estranha, que parecia vir de dentro dele. O homem sentiu o peito apertar com tanta força que teve que segurar o ar nos pulmões com esforço para não soltar um gemido alto e desesperado ali na frente dos dois. Beatriz aproveitou aquele momento exato e se virou devagar, sem pressa, caminhando em direção à porta de vidro, ao fundo com passos firmes e controlados, a cabeça erguida, mas o olhar ainda baixo e respeitoso, como sempre. O empresário estendeu a mão na direção dela, num impulso, mas parou no meio do movimento de repente, sem saber direito se devia segurá-la pelo braço ou deixá-la ir embora dali naquele momento. A dúvida terrível paralisando cada músculo do corpo inteiro. Ela não olhou para trás nenhuma vez. Apenas continuou andando com passos firmes, até desaparecer completamente dentro da casa enorme, deixando pai e filho sozinhos ali no pátio amplo, sob a luz dourada da tarde, que agora parecia mais quente e acolhedora do que antes. O menino deu um passo pequeno à frente e tocou a mão grande do pai com cuidado, e o homem tremeu inteiro ao sentir o contato pequeno e quente, tão raro e precioso depois de tantos anos tentando. Ele olhou para baixo rapidamente e viu o filho, o observando com os olhos claros, cheios de algo que parecia curiosidade genuína, talvez até reconhecimento real pela primeira vez em toda a vida deles juntos, desde o nascimento. O empresário ajoelhou com cuidado na frente dele e segurou o rosto pequeno e delicado com as duas mãos grandes, os dedos tremendo visivelmente de emoção contida que ameaçava transbordar a qualquer segundo sem controle. "Filho!" ele sussurrou baixinho com dificuldade, a voz falhando completamente no meio da palavra e saindo mais como um suspiro fraco do que como uma fala de verdade. O menino continuou olhando para ele sem se afastar nem um centímetro, sem gritar desesperado, sem empurrar com força, como fazia sempre que alguém tentava tocá-lo ou chegar perto demais sem permissão. O homem sentiu os olhos arderem forte e uma lágrima grossa desceu pelo rosto antes que ele pudesse segurar ou tentar esconder de alguma forma. "Você está aqui comigo agora", ele disse com a voz completamente embargada, mais para si mesmo do que para o garoto pequeno, como se precisasse ouvir as próprias palavras em voz alta para conseguir acreditar que aquilo tudo era real e estava acontecendo de verdade. O menino inclinou a cabeça pequena de leve para o lado direito, ainda observando o pai com aquela atenção nova e estranha que parecia vir de um lugar muito profundo dentro dele. O empresário puxou o filho para perto com cuidado e o abraçou devagar, com todo o cuidado do mundo, esperando a qualquer momento que ele começasse a gritar alto e se debater com força, como sempre fazia quando alguém tentava abraçá-lo ou segurá-lo por muito tempo. Mas nada disso aconteceu. A criança ficou ali parada, quieta e calma, os braços pequenos soltos ao lado do corpo magro, mas sem resistir de forma alguma, sem tentar se soltar ou fugir daquele abraço, apenas presente e calma de verdade. O homem apertou os olhos com força máxima e sentiu o peito tremer inteiro enquanto segurava o filho nos braços pela primeira vez em anos, sem que houvesse desespero terrível ou dor insuportável entre eles dois. Quando finalmente se afastou depois de longos segundos, o menino continuava olhando para ele com a mesma expressão calma e atenta de antes. O empresário limpou o rosto molhado com as costas da mão grande e respirou fundo várias vezes,
tentando se recompor minimamente e controlar a emoção avassaladora que ameaçava dominá-lo completamente, sem piedade. Ele se levantou devagar, com dificuldade, e olhou para a porta de vidro grande, por onde Beatriz tinha desaparecido momentos atrás, o coração batendo tão forte no peito que parecia estar prestes a sair pela boca a qualquer segundo. Segurou a mão pequena e quente do filho com firmeza e caminhou com ele em direção à casa imensa, os passos lentos e extremamente cuidadosos para não assustar o menino ou quebrar aquele momento frágil e precioso que parecia feito de vidro. Quando entraram finalmente na sala ampla, com piso de mármore claro importado e paredes brancas decoradas com quadros caros de artistas famosos, ele viu Beatriz parada ali, perto da escada larga de madeira escura, as mãos ainda cruzadas na frente do corpo e o olhar baixo, como se estivesse esperando alguma ordem específica dele. Beatriz, ele chamou com força, a voz ainda rouca e carregada de emoção intensa. Ela levantou os olhos escuros devagar e o encarou diretamente, mas não disse nada ainda, apenas esperou em silêncio respeitoso. O empresário deu mais alguns passos firmes na direção dela, ainda segurando a mão do filho que caminhava ao lado dele sem soltar de jeito nenhum, os dedinhos quentes e firmes, entrelaçados nos dele. "O que exatamente você fez com ele agora?" Ele perguntou direto, a voz saindo mais dura e áspera do que realmente pretendia. Mas ele precisava desesperadamente entender o que tinha acabado de acontecer ali fora, no pátio. Beatriz respirou fundo, enchendo os pulmões, e desviou o olhar para o menino, que agora a observava de longe com a mesma atenção profunda de antes, os olhos pequenos fixos no rosto dela, sem desviar. "Eu só tirei o que estava machucando ele por dentro, senhor." Ela respondeu baixinho, mas com firmeza, a voz calma, mas respeitosa como sempre era com ele. O homem franziu a testa com força e deu mais um passo largo à frente, a confusão total e o desespero acumulado se misturando dentro dele de forma caótica. Tirou exatamente o que dele? Ele é completamente surdo desde que nasceu. Todos os médicos especialistas disseram claramente que não tem cura nenhuma, que não tem nada que possa ser feito por ele. Ele falou com a voz subindo vários tons, a frustração de longos anos difíceis vindo à tona sem controle. Beatriz manteve o olhar fixo no chão de mármore e balançou a cabeça de leve, como se estivesse discordando silenciosamente de algo que ela sabia ser verdade, mas que ninguém mais conseguia enxergar além dela. "Ele não é surdo de verdade, senhor. Ele só não conseguia ouvir nada porque tinha algo bloqueando tudo por dentro. Algo invisível que não deixava os sons chegarem até ele de forma nenhuma." Ela disse com calma impressionante, como se estivesse explicando algo completamente óbvio, que todos deveriam saber, mas ninguém sabia. O empresário soltou a mão pequena do filho de repente e deu mais 2 passos largos na direção dela, parando a poucos centímetros de distância do rosto dela, os olhos fixos nos olhos escuros dela com intensidade. "Você está dizendo seriamente que meu filho nunca foi realmente surdo? Que todos os especialistas renomados, todos os médicos caros que eu levei ele durante anos, todos eles estavam completamente errados sobre o diagnóstico?" Ele perguntou com a voz tensa e cheia de incredulidade total. Ela finalmente levantou o rosto inteiro e o encarou sem medo. Os olhos escuros, cheios de uma serenidade profunda que o irritou e acalmou ao mesmo tempo de forma estranha. Uma contradição absurda que ele não conseguia processar de jeito nenhum. "Eu estou dizendo que ele estava preso por dentro, senhor. E agora não está mais preso." Ela respondeu, sem desviar o olhar nem um segundo. A voz firme e cheia de uma convicção inabalável que parecia vir de muito tempo atrás na vida dela. O silêncio pesado tomou conta da sala inteira por alguns segundos longos e extremamente pesados, o ar entre eles denso e carregado de tensão palpável.
O menino continuava parado exatamente onde o pai o tinha deixado há pouco, observando os dois adultos com atenção sem entender completamente o que estava acontecendo ali, mas sentindo a tensão pesada no ar, como uma coisa viva e real. O empresário respirou fundo várias vezes seguidas e passou a mão pelo cabelo escuro, tentando processar minimamente tudo o que tinha acabado de ouvir e fazer algum sentido daquilo tudo que parecia impossível. Como exatamente você aprendeu a fazer esse tipo de coisa? Ele perguntou com a voz mais baixa agora, quase um sussurro cansado e confuso. Beatriz abaixou o olhar novamente com respeito e apertou as mãos na frente do corpo com força, os dedos finos entrelaçados com pressão visível. Minha avó me ensinou tudo quando eu era bem criança ainda, senhor. Ela sabia de muitas coisas antigas que os médicos não sabem hoje. Coisas muito antigas que as pessoas foram esquecendo com o tempo. Ela disse simplesmente, como se aquilo fosse suficiente para explicar tudo o que tinha acontecido. O homem ficou em silêncio absoluto por mais alguns segundos longos, o olhar fixo nela sem desviar, tentando decidir internamente se acreditava ou não no que estava ouvindo daquela mulher. Você vai me explicar direito e com detalhes o que exatamente fez nele, ele ordenou com firmeza, a voz voltando a ficar dura e cheia de autoridade natural. Beatriz assentiu de leve com a cabeça e olhou para o menino mais uma vez, antes de voltar os olhos escuros para o empresário novamente. Posso mostrar muito melhor do que explicar com palavras, senhor. Se o senhor me permitir fazer isso, ela disse com cuidado extremo, as palavras saindo devagar e medidas. Ele hesitou por um instante tenso, mas acabou concordando com um aceno firme de cabeça, ainda desconfiado de tudo, mas curioso demais para recusar a proposta dela. Beatriz se aproximou devagar e com cuidado do menino, que não se afastou nem um centímetro quando ela se ajoelhou na frente dele novamente com calma, os joelhos tocando o chão frio de mármore polido. Posso tocar você de novo? Ela perguntou baixinho, olhando diretamente nos olhos claros da criança, com uma ternura genuína que o empresário nunca tinha visto em absolutamente ninguém antes na vida. O garoto não respondeu nada verbalmente, mas também não recuou nem demonstrou medo. Então ela levantou a mão direita com cuidado e a posicionou bem perto da orelha pequena dele, sem tocar de verdade, apenas mantendo a distância de alguns centímetros entre a pele e os dedos. O empresário observava absolutamente tudo de muito perto, os músculos todos tensos e a respiração controlada com esforço, pronto para intervir imediatamente se algo desse errado ali. Beatriz fechou os olhos escuros por um segundo inteiro e começou a mover a mão devagar, com precisão, como se estivesse puxando algo completamente invisível para fora dali, os dedos se curvando e se abrindo num movimento extremamente preciso e cuidadoso que parecia ensaiado. O menino ficou completamente parado, sem se mexer, os olhos claros fixos no rosto dela, e depois de alguns segundos longos, soltou um suspiro longo e profundo que encheu os pulmões, o corpo inteiro relaxando de uma forma que parecia absolutamente impossível de acontecer. Ela afastou a mão com cuidado e abriu os olhos, olhando para o empresário com uma expressão visivelmente cansada, mas satisfeita ao mesmo tempo. Era exatamente isso que estava prendendo ele por dentro, senhor. Agora ele consegue ouvir de verdade todos os sons, ela disse com a voz baixa e carregada de um cansaço profundo e real. O homem olhou para o filho com atenção total e viu que ele estava completamente diferente agora, mais leve de alguma forma, como se um peso enorme e invisível tivesse sido tirado de cima dele, e ele finalmente pudesse respirar direito pela primeira vez. Ele se aproximou devagar, com cuidado, e bateu palma uma vez bem perto do ouvido pequeno do menino, que virou a cabeça na direção exata do som imediatamente, os olhos se arregalando bastante de surpresa genuína.
O empresário sentiu as pernas falharem completamente e teve que se segurar com força na parede ao lado para não cair de joelhos no chão ali mesmo. Meu Deus do céu! Ele sussurrou baixinho, a voz saindo trêmula e cheia de incredulidade total que parecia consumir cada parte dele naquele momento. Beatriz se levantou devagar do chão e deu um passo cuidadoso para trás, mantendo a postura respeitosa de sempre, as mãos cruzadas firmemente na frente do corpo. O menino olhou para o pai e depois para ela novamente. E pela primeira vez desde que tinha nascido 10 anos atrás, abriu a boca pequena e deixou escapar um som estranho que parecia o começo de uma palavra real, fraco e hesitante, mas completamente real. O empresário voltou a olhar para Beatriz rapidamente, com os olhos arregalados de espanto, a respiração presa na garganta. Ele está tentando falar de verdade agora, ele disse com a voz embargada e cheia de emoção, mal conseguindo acreditar no que estava vendo e ouvindo ali na frente dele. Ela sentiu de leve com a cabeça e sorriu um pouco, um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou o rosto dela. Ele vai precisar de bastante tempo para aprender, senhor. Mas agora ele consegue ouvir tudo, agora ele pode aprender a falar direito. Ela respondeu com calma impressionante, a voz carregada de uma certeza tranquila e inabalável. O homem ficou parado ali sem se mexer por mais alguns segundos eternos, tentando processar absolutamente tudo o que estava acontecendo na frente dele naquele momento, a mente correndo em 1000 direções completamente diferentes ao mesmo tempo. Ele olhou para o filho de novo com atenção, e viu que o menino estava observando a própria mão pequena com curiosidade, abrindo e fechando os dedos devagar, como se estivesse descobrindo o próprio corpo pela primeira vez na vida. O empresário se aproximou dele novamente e se ajoelhou com cuidado, pegando a mão pequena e quente entre as suas grandes e frias. "Você consegue me ouvir agora?" Ele perguntou devagar e com cuidado, a voz saindo baixa e cheia de esperança desesperada. O menino olhou para ele diretamente e piscou 2 vezes seguidas, e mesmo sem responder verbalmente nada, algo profundo no olhar dele mudou completamente, uma compreensão clara que não estava ali antes de jeito nenhum. O homem sentiu os olhos arderem forte de novo e teve que piscar várias vezes rápido para tentar afastar as lágrimas quentes que ameaçavam cair. Ele se levantou com esforço e olhou para Beatriz, que continuava parada no mesmo lugar exato, observando tudo em silêncio absoluto e respeitoso. "Quantas vezes exatamente você já fez esse tipo de coisa antes?" Ele perguntou direto, a voz ainda trêmula de emoção. Ela desviou o olhar para o chão de mármore e demorou alguns segundos longos para responder com cuidado. "Algumas vezes ao longo da vida, senhor. Quando tinha alguém que realmente precisava da ajuda", ela disse baixinho, quase como se estivesse confessando algo secreto que não deveria contar para ninguém. O empresário deu mais um passo firme na direção dela e parou bem na frente do rosto dela, os olhos fixos nos olhos escuros dela. "Por que você não disse absolutamente nada quando chegou aqui para trabalhar? Por que esperou tanto tempo, todo esse tempo?" Ele perguntou, a voz saindo mais alta do que realmente pretendia. Beatriz finalmente levantou o rosto inteiro e o encarou, os olhos cheios de uma tristeza profunda e antiga. "Porque as pessoas nunca acreditam, senhor. Elas nunca acreditam até ver com os próprios olhos, e mesmo quando veem acontecer, às vezes ainda não acreditam de verdade." Ela respondeu com sinceridade total, a voz firme, apesar da tristeza visível. O silêncio pesado voltou a tomar conta da sala inteira, denso e carregado. O menino tinha se aproximado de Beatriz devagar, e agora estava parado bem ao lado dela, a mão pequena segurando levemente o avental preto que ela usava. O empresário olhou para o filho e depois para a empregada, e pela primeira vez em muito tempo não sabia exatamente o que dizer ou fazer naquela situação.
Finalmente, ele respirou fundo, enchendo os pulmões, e passou a mão pelo rosto cansado, tentando se recompor minimamente. Você trabalha aqui nessa casa há quanto tempo exatamente? Ele perguntou, a voz voltando a ficar mais calma e controlada. Beatriz pensou por um segundo antes de responder com certeza. 3 meses completos, senhor. Ela disse simplesmente sem enfeitar. O homem balançou a cabeça devagar, ainda processando tudo aquilo. E em apenas 3 meses, você conseguiu fazer o que 10 anos inteiros de médicos caros e especialistas não conseguiram fazer pelo meu filho. Ele disse em voz alta, mais para si mesmo do que para ela de verdade. Beatriz não respondeu nada dessa vez. Apenas continuou olhando para ele com aquela expressão serena e tranquila de sempre. O empresário olhou para o filho de novo com atenção e viu que ele estava observando absolutamente tudo, com atenção profunda, os olhos pequenos indo de um adulto para o outro, como se estivesse tentando entender a conversa inteira que estava acontecendo. Ele se aproximou do menino e se ajoelhou pela 3ª vez, pegando o rosto pequeno e delicado entre as mãos grandes, com todo o cuidado do mundo. Tudo vai ficar bem agora, eu prometo. Ele sussurrou baixinho, a voz embargada de emoção intensa que ele não conseguia mais esconder. O garoto continuou olhando para ele sem se afastar nem 1 centímetro. E pela primeira vez na vida, o empresário sentiu que realmente havia uma conexão verdadeira ali entre eles. Algo real que ele tinha desistido completamente de esperar muitos anos atrás. Ele abraçou o filho de novo com força, dessa vez com mais firmeza, e sentiu o menino relaxar completamente nos braços dele sem resistir. Quando se afastou depois de longos segundos, tinha lágrimas nos olhos que ele não tentou esconder de ninguém. Ele se levantou com dificuldade e olhou para Beatriz com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente naquele momento. Você não vai mais limpar absolutamente nada nessa casa. Beatriz olhou para ele sem entender direito o que aquelas palavras significavam. A testa franzida de confusão enquanto tentava processar o que tinha acabado de ouvir dele. O empresário deu mais um passo firme na direção dela e repetiu com a voz ainda mais firme e cheia de uma determinação que ela não esperava de forma alguma. Você não vai mais trabalhar como empregada aqui nessa casa. A partir de agora, você vai cuidar exclusivamente do meu filho, só disso, ele disse olhando diretamente nos olhos escuros dela, sem desviar nem por 1 segundo. Ela abriu a boca para protestar, mas ele levantou a mão grande, pedindo silêncio antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Não estou pedindo nada, estou dizendo o que vai acontecer. Você vai morar aqui permanentemente, vai ter um quarto próprio só seu, vai ganhar 3 vezes o que ganha agora e só vai se preocupar com ele. Ele continuou apontando para o menino, que ainda estava ao lado dela, segurando o avental preto com força. Beatriz balançou a cabeça devagar, a voz saindo baixa, quando finalmente conseguiu falar alguma coisa. Senhor, eu não posso aceitar isso de jeito nenhum. Eu sou só uma empregada simples, não tenho formação nenhuma para cuidar de criança assim, ela disse com sinceridade total. O homem deu um passo ainda mais perto dela e a encarou com intensidade impressionante. Você acabou de fazer em minutos o que médicos com diplomas caros na parede não conseguiram fazer em anos inteiros. Você acha mesmo que eu me importo com formação acadêmica? Ele perguntou com a voz subindo levemente de tom. O silêncio pesado voltou a tomar conta da sala inteira. E Beatriz desviou o olhar para o menino que a observava com aqueles olhos claros, cheios de confiança absoluta. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões, e olhou para o empresário de novo com hesitação. E se não funcionar direito? E se o que eu fiz hoje não durar? Ela perguntou com receio genuíno na voz. Ele balançou a cabeça com firmeza impressionante. Então, a gente tenta de novo quantas vezes for necessário.
Mas eu não vou deixar você ir embora dessa casa, sabendo o que você pode fazer por ele. Ele respondeu, sem hesitar nem por um segundo. Beatriz ficou em silêncio absoluto por mais alguns segundos longos, os olhos indo do pai para o filho e de volta várias vezes. Finalmente ela assentiu de leve com a cabeça e soltou um suspiro resignado. Está bem, senhor. Eu fico aqui, ela disse baixinho. O empresário sentiu um alívio enorme tomar conta do peito e, pela primeira vez em muito tempo, esboçou um sorriso genuíno que iluminou o rosto cansado. Ele se virou para o filho e se ajoelhou na frente dele de novo, com cuidado, pegando as duas mãos pequenas entre as suas grandes e frias. Você vai ficar com ela agora, tá bom? Ela vai cuidar de você, ele disse devagar, articulando cada palavra com cuidado extremo. O menino olhou para o pai e depois para Beatriz novamente, e algo no olhar dele pareceu amolecer ainda mais. Ele deu um passo pequeno na direção dela e encostou a cabeça no braço dela com cuidado. Um gesto tão simples, mas tão significativo, que fez o empresário sentir os olhos arderem de novo com força. Beatriz colocou a mão delicada na cabeça do menino com delicadeza extrema e olhou para o homem com uma expressão que misturava surpresa genuína e ternura profunda. Ele nunca fez isso antes com ninguém? Ela perguntou baixinho. O empresário balançou a cabeça devagar, a voz falhando quando tentou responder. Nunca. Ele nunca deixou ninguém chegar perto assim de forma voluntária, ele conseguiu dizer finalmente. Beatriz sorriu de leve e acariciou o cabelo claro do menino com cuidado, os dedos passando pelas mechas macias com suavidade. O garoto fechou os olhos claros e pareceu relaxar ainda mais, o corpo pequeno encostado nela com confiança total e absoluta. O empresário se levantou com esforço e limpou o rosto com as costas da mão grande, tentando se recompor minimamente. Eu preciso fazer algumas ligações importantes, resolver algumas coisas urgentes. Você pode ficar com ele agora? Ele perguntou, olhando para Beatriz. Ela assentiu com segurança. Pode deixar, senhor, eu cuido dele. Ela respondeu com firmeza na voz. O homem hesitou por um segundo, mas acabou concordando e se afastou em direção ao escritório no andar de cima, virando para trás 2 vezes para olhar o filho antes de desaparecer completamente pela escada larga. Quando ele saiu de vista, Beatriz olhou para o menino e sorriu com ternura. Vem, vamos sentar um pouco, ela disse com calma, guiando ele até o sofá grande e confortável da sala. Eles se sentaram lado a lado e o garoto continuou olhando para ela com atenção profunda, como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto dela. Beatriz pegou a mão pequena dele entre as suas e começou a fazer movimentos circulares suaves com o polegar. Você consegue me ouvir bem agora? Ela perguntou baixinho. O menino piscou 2 vezes e continuou olhando para ela sem desviar o olhar. Ela sorriu de novo e apontou para a própria boca. Tenta repetir depois de mim. Ah, ela disse devagar, exagerando bastante o movimento dos lábios. O garoto abriu a boca pequena e tentou imitar o som, saindo algo fraco e hesitante, mas que fez o coração de Beatriz apertar de emoção. Isso, muito bem. De novo. Ah, ela repetiu com paciência infinita. Ele tentou de novo com esforço visível e dessa vez o som saiu um pouco mais claro. Beatriz sorriu largo e segurou o rosto dele com as 2 mãos. Você vai conseguir falar, eu sei que vai, ela disse com convicção total. Eles ficaram ali por longos minutos, ela tentando ensinar sons básicos e ele tentando repetir com esforço visível a testa pequena franzida de concentração intensa. No andar de cima, o empresário estava ao telefone com a secretária, a voz firme enquanto dava instruções claras. Cancela todas as reuniões da semana inteira. Eu não vou sair de casa nos próximos dias, ele disse sem deixar espaço para questionamentos. A mulher do outro lado da linha tentou argumentar, mas ele cortou com firmeza. Não importa o que seja, resolve tudo. Eu preciso ficar aqui. Ele insistiu antes de desligar, sem esperar resposta.
Ele se sentou na cadeira cara do escritório e passou as mãos pelo rosto cansado. O peso de anos de frustração e desespero finalmente começando a aliviar pela primeira vez. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia esperança real. Algo concreto e palpável para se agarrar com força. Ele olhou para a foto emoldurada na mesa de madeira escura, uma imagem dele com a esposa que tinha morrido no parto do filho 10 anos atrás, e sentiu uma pontada de dor misturada com alívio profundo. Ele vai ficar bem agora. Eu prometo, ele sussurrou para a foto, como se ela pudesse ouvir de algum lugar. Lá embaixo, Beatriz continuava trabalhando com o menino, a paciência infinita enquanto ele tentava formar sons diferentes e complexos. Ela pegou um copo de água da mesa e mostrou para ele com cuidado. Água, água, ela disse devagar e com clareza. O garoto olhou para o copo transparente e abriu a boca tentando imitar com esforço. Ah! Ele conseguiu dizer, o som saindo mais claro dessa vez. Beatriz sorriu e assentiu com entusiasmo genuíno. Isso, muito bem. Agora, guá, guá. Ela continuou com paciência. Ele tentou de novo e o som saiu distorcido, mas reconhecível. Beatriz sentiu os olhos arderem de emoção e abraçou ele com cuidado, sentindo o corpo pequeno relaxar completamente nos braços dela. Você é incrível, sabia disso? Ela sussurrou no ouvido dele com ternura. O menino não respondeu verbalmente, mas apertou a mão dela com força, como se estivesse dizendo que entendia perfeitamente. Os dias seguintes foram de transformação completa na casa enorme. O empresário cancelou todos os compromissos importantes e passou a maior parte do tempo observando Beatriz trabalhar com o filho, impressionado com a paciência e dedicação dela. Ela acordava cedo todos os dias e passava horas com o menino, ensinando sons, palavras simples, mostrando objetos e repetindo os nomes até que ele conseguisse imitar com perfeição. O progresso era lento, mas constante, cada pequena vitória celebrada como um milagre verdadeiro. Uma semana depois, o menino já conseguia dizer algumas palavras simples, e o empresário não conseguia conter a emoção toda vez que ouvia a voz do filho pela primeira vez na vida. Numa tarde ensolarada, Beatriz estava no jardim amplo com o garoto quando o empresário se aproximou deles, as mãos nos bolsos e uma expressão pensativa no rosto. "Posso sentar com vocês?" ele perguntou com cuidado. Beatriz assentiu e fez espaço no banco de madeira onde estavam sentados. Ele se sentou e ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando o filho brincar com as folhas caídas no chão. "Eu nunca agradeci direito pelo que você fez por ele", ele disse finalmente, a voz baixa. Beatriz olhou para ele e balançou a cabeça. "Não precisa agradecer, senhor. Eu só fiz o que era certo fazer", ela respondeu simplesmente. O homem sorriu de leve e olhou para ela com atenção. "Meu nome é André. Você não precisa me chamar de senhor o tempo todo", ele disse com sinceridade. Ela hesitou por um segundo, mas acabou concordando com um aceno de cabeça. "Está bem, André", ela disse, testando o nome nos lábios. Eles ficaram ali em silêncio confortável por mais alguns minutos, apenas observando o menino explorar o jardim com curiosidade nova. André respirou fundo e olhou para Beatriz de novo. "Você tem família em algum lugar?" ele perguntou com cuidado. Ela balançou a cabeça devagar. "Não mais. Minha avó era a única pessoa que eu tinha, e ela morreu faz 3 anos. Ela respondeu com uma tristeza contida na voz. André sentiu o peito apertar e olhou para ela com compreensão. "Sinto muito por isso", ele disse sinceramente. Beatriz deu de ombros e sorriu fraco. "Ela viveu bastante e me ensinou tudo o que sabia. Não posso reclamar da vida", ela disse com resignação. O silêncio voltou a tomar conta e André olhou para o filho que agora tentava subir numa árvore baixa. "Ele parece uma criança completamente diferente agora", ele comentou com admiração na voz. Beatriz sorriu e assentiu. "Ele sempre foi essa criança. Só estava preso por dentro
e ninguém conseguia ver isso. Ela respondeu com sabedoria. André olhou para ela com uma intensidade nova e sentiu algo estranho no peito, algo que ele não sentia fazia muitos anos e que o assustou um pouco. Ele desviou o olhar rapidamente e se levantou. Vou preparar o jantar hoje. Vocês merecem um descanso, ele disse antes de se afastar em direção à casa. Beatriz o observou ir embora e sentiu algo estranho também, uma pontada no peito que ela não sabia nomear direito. Ela balançou a cabeça e voltou a atenção para o menino que a chamava com gestos animados. Os meses foram passando devagar e a rotina na casa se estabeleceu de forma natural e confortável. André começou a trabalhar de casa na maior parte do tempo, sempre encontrando desculpas para estar por perto quando Beatriz estava com o filho. Ele percebia que não era só para ver o progresso impressionante do menino, mas também porque gostava da presença dela, da calma que ela trazia para aquela casa que sempre foi tão fria e silenciosa. Numa noite fria de inverno, André estava na cozinha preparando café quando Beatriz desceu depois de colocar o menino para dormir. Ela entrou e ficou surpresa ao ver ele ali àquela hora. Pensei que já tivesse ido dormir, ela disse com cuidado. André sorriu e pegou mais uma xícara. Não consigo dormir cedo. Quer café? Ele ofereceu. Ela hesitou, mas acabou aceitando e se sentou na mesa grande da cozinha. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas tomando o café quente enquanto a chuva forte começava a cair lá fora. Ele disse uma frase completa hoje. Beatriz comentou quebrando o silêncio. André levantou os olhos surpreso. Sério? O que ele disse exatamente? Ele perguntou ansioso. Beatriz sorriu e olhou para a xícara. Ele disse que gosta de mim. Ela respondeu com a voz embargada. André sentiu o peito apertar forte e sorriu também. Ele não é o único, ele disse baixinho, quase sem querer. Beatriz levantou os olhos surpresa e o encarou. O quê? Ela perguntou incerta se tinha ouvido direito. André respirou fundo e colocou a xícara na mesa, olhando diretamente para ela. Eu disse que ele não é o único que gosta de você. Ele repetiu com mais firmeza dessa vez. Beatriz sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar rapidamente. André, eu não acho que seja apropriado. Ela começou, mas ele a interrompeu. Eu sei que não é. Eu sei que você trabalha aqui, que existe uma diferença entre a gente, mas eu não consigo ignorar o que estou sentindo. Ele disse com honestidade total. Ela balançou a cabeça e se levantou da cadeira. Eu preciso ir dormir, ela disse rapidamente, saindo da cozinha antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. André ficou ali sozinho, a cabeça nas mãos, se perguntando se tinha estragado tudo. Nos dias seguintes, Beatriz evitou ficar sozinha com ele, sempre encontrando desculpas para sair do ambiente quando ele entrava. André respeitou o espaço dela, mas sentia o peito apertar toda vez que ela desviava o olhar quando ele tentava conversar. Uma tarde o menino estava na sala desenhando quando André se aproximou e se sentou ao lado dele. Posso ver o que você está fazendo? Ele perguntou apontando para o desenho. O garoto assentiu e mostrou o papel. Era um desenho simples, de 3 pessoas de mãos dadas, claramente representando ele, o pai e Beatriz. André sentiu os olhos arderem e abraçou o filho com força. Está lindo, ele disse com a voz embargada. O menino sorriu e apontou para as figuras. Família, ele disse com a voz ainda hesitante, mas clara. André sentiu o coração quase parar e olhou para o filho com atenção. É isso que você quer? Que a gente seja uma família? Ele perguntou com cuidado. O menino assentiu com entusiasmo e apontou para a escada onde Beatriz tinha acabado de subir. Bia família, ele disse com convicção. André sorriu e segurou o rosto do filho entre as mãos. Eu também quero, filho. Eu também quero muito, ele sussurrou. Naquela noite, André esperou Beatriz descer depois de colocar o menino para dormir e a chamou
antes que ela pudesse subir para o quarto dela. Beatriz, por favor, eu preciso falar com você. Ele disse com urgência. Ela parou e se virou, os braços cruzados na frente do corpo. André, eu já disse que não é apropriado. Ela começou, mas ele a interrompeu de novo. Eu sei o que você disse, mas o meu filho fez um desenho hoje. Era eu, ele e você. E sabe o que ele disse? Ele perguntou, dando um passo na direção dela. Beatriz não respondeu, apenas o olhou em silêncio. Ele disse que somos uma família. Ele nunca teve isso na vida, nunca teve uma mãe, nunca teve ninguém além de mim, e eu não era suficiente para ele. Ele continuou com a voz cheia de emoção. Beatriz sentiu os olhos arderem e desviou o olhar. Eu não posso substituir a mãe dele, ela disse baixinho. André deu mais um passo e parou na frente dela. Eu não estou pedindo para você substituir ninguém. Estou pedindo para você ficar de verdade, não como empregada, não como cuidadora, mas como parte dessa família. Ele disse com intensidade. Ela levantou os olhos e o encarou, as lágrimas começando a descer pelo rosto. E se não der certo? E se eu não for suficiente? Ela perguntou com medo genuíno na voz. André segurou o rosto dela com cuidado entre as mãos. Você já é mais do que suficiente. Você trouxe meu filho de volta para mim, me deu algo que eu achei que nunca fosse ter. Como isso não seria suficiente? Ele disse com sinceridade total. Beatriz fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem livremente. André a puxou para perto e a abraçou com força, sentindo ela tremer nos braços dele. Eu tenho muito medo. Ela sussurrou contra o peito dele. Ele apertou o abraço e beijou o topo da cabeça dela com carinho. Eu também tenho, mas a gente enfrenta juntos, ele respondeu com convicção. Eles ficaram ali abraçados por longos minutos, até que Beatriz finalmente se afastou um pouco e olhou para ele. Eu fico, ela disse com a voz firme, apesar das lágrimas. André sorriu largo e limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Promete? Ele perguntou com cuidado. Ela assentiu e sorriu também. Prometo. Ela respondeu. Os meses seguintes foram de adaptação e descoberta. André e Beatriz foram construindo algo novo juntos, devagar e com cuidado, sempre colocando o menino em primeiro lugar. Ele continuava progredindo impressionantemente. Já formava frases completas e começava a frequentar uma escola especial onde se destacava rapidamente. O relacionamento entre André e Beatriz foi se aprofundando naturalmente, começando com jantares depois que o menino dormia, conversas longas na varanda sob as estrelas, passeios no parque aos finais de semana como uma família de verdade. André descobriu que Beatriz gostava de ler romances antigos e começou a comprar livros para ela toda semana. Ela descobriu que ele gostava de cozinhar quando estava estressado e passou a ficar na cozinha fazendo companhia enquanto ele preparava pratos elaborados. O menino observava tudo com olhos atentos e um sorriso no rosto, claramente feliz com a mudança na dinâmica da casa. Numa manhã de primavera, quase um ano depois daquele dia no pátio, o menino entrou correndo na cozinha, onde André e Beatriz tomavam café juntos, e gritou animado. Pai, mãe, olha o que eu fiz na escola hoje, ele disse, mostrando um desenho colorido. Beatriz sentiu o peito apertar ao ouvir ele a chamar de mãe pela primeira vez e olhou para André com os olhos marejados. Ele segurou a mão dela por baixo da mesa e apertou com carinho, os olhos também brilhando de emoção. Está lindo, filho. Vem cá, André disse abrindo os braços. O menino correu e se jogou no colo do pai, rindo alto enquanto André fingia que ia deixá-lo cair. Beatriz observava a cena com um sorriso no rosto e sentiu uma paz profunda tomar conta do peito. Naquela tarde, André chamou Beatriz para o jardim onde tudo tinha começado e segurou as mãos dela entre as suas. Eu tenho uma coisa para te pedir, ele disse com nervosismo visível na voz. Beatriz o olhou com curiosidade e esperou em silêncio.
André respirou fundo e se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu sei que a gente não começou de forma convencional, e eu sei que ainda temos muito para construir juntos, mas eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você trouxe luz para essa casa, me deu meu filho de volta e me ensinou a viver de novo. Casa comigo? Ele perguntou, abrindo a caixa e revelando um anel simples, mas bonito. Beatriz levou as mãos à boca e sentiu as lágrimas caírem livremente enquanto assentia com a cabeça sem conseguir falar. André se levantou e a abraçou com força, girando ela no ar enquanto ria de felicidade pura. O menino, que tinha estado escondido atrás de uma árvore observando tudo, saiu correndo e se juntou ao abraço dos dois, os três rindo e chorando ao mesmo tempo. 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima, André e Beatriz se casaram no mesmo jardim onde ele tinha pedido ela em casamento. O menino foi o pajem e carregou as alianças com orgulho, um sorriso enorme no rosto o tempo todo. Quando o juiz declarou eles, marido e mulher, e André beijou Beatriz com ternura profunda, o garoto aplaudiu animado e gritou para todos ali presentes ouvirem. Agora somos família de verdade, ele disse com a voz clara e cheia de alegria pura, e todos ali presentes sentiram os olhos arderem de emoção. A pequena plateia de amigos próximos e colegas de trabalho de André aplaudiu com entusiasmo enquanto o casal se abraçava. Beatriz olhou ao redor e viu rostos sorridentes. Pessoas que tinham sido céticas no começo, mas que agora viam claramente o amor genuíno que existia entre eles. A mãe de uma das amigas de escola do menino se aproximou depois da cerimônia e segurou as mãos de Beatriz com força. Você é um anjo. O que você fez por aquele menino é um milagre, ela disse com sinceridade. Beatriz sorriu e balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer pessoa que amasse ele faria. Ela respondeu com humildade. A mulher apertou as mãos dela e se afastou com os olhos marejados. André observava tudo de longe, orgulhoso da mulher que agora era sua esposa. Naquela noite, depois que o menino dormiu exausto, mas feliz após o dia cheio de emoções, André e Beatriz estavam na varanda olhando as estrelas quando ele a puxou para perto e beijou a testa dela com carinho. Obrigado por não ter ido embora quando eu confessei o que sentia. Ele sussurrou contra os cabelos dela. Beatriz sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Obrigado por ter me dado uma família de verdade. Ela respondeu com sinceridade. Eles ficaram ali abraçados em silêncio confortável, o som suave da respiração de um misturando com a do outro. André pensava em como a vida tinha mudado completamente em apenas 1 ano, como uma mulher simples tinha transformado tudo sem usar medicina cara ou tecnologia avançada. Apenas amor e conhecimento antigo que tinha sido passado de geração em geração. Beatriz pensava na avó que tinha a ensinado tudo, desejando que ela pudesse estar ali para ver como aquele conhecimento tinha mudado, não apenas uma vida, mas 3. Ela sentiu uma presença calorosa ao redor, como se a avó estivesse ali de alguma forma, abençoando aquela união. Os anos seguintes foram de crescimento e alegria. O menino continuou se desenvolvendo além de todas as expectativas, eventualmente alcançando e até superando colegas da mesma idade em muitas áreas. Ele nunca esqueceu como era estar preso no silêncio e desenvolveu uma empatia profunda por outras crianças com dificuldades. Aos 15 anos, ele começou a trabalhar como voluntário numa escola para crianças com necessidades especiais, usando sua própria experiência para ajudar outros. André expandiu seus negócios, mas nunca voltou a trabalhar longas horas como antes, sempre priorizando a família acima de tudo. Ele e Beatriz tiveram mais 2 filhos nos anos seguintes, uma menina e outro menino. E a casa, que antes era fria e silenciosa, ficou cheia de vida e barulho. O filho mais velho adorava os irmãos e ajudava a cuidar deles com dedicação, sempre paciente mesmo quando eles faziam bagunça ou choravam.
Beatriz nunca voltou a trabalhar formalmente, mas se tornou conhecida na comunidade por ajudar famílias com crianças que tinham dificuldades similares. Ela nunca cobrou nada, sempre dizendo que o conhecimento da avó não era para lucro, mas para ajudar quem precisava. André tentou convencê-la a abrir uma clínica várias vezes, mas ela sempre recusava, preferindo trabalhar discretamente de casa. Algumas coisas não precisam ser grandes para serem importantes, ela dizia sempre que ele insistia. Com o tempo, médicos e terapeutas começaram a procurá-la, pedindo para aprender suas técnicas, curiosos sobre aquele método antigo que produzia resultados tão impressionantes. Beatriz ensinava o que podia, mas sempre alertava que não era apenas técnica. Era também conexão e intuição, coisas que não podiam ser completamente ensinadas, apenas praticadas. Numa noite, muitos anos depois, quando o filho mais velho já estava na faculdade estudando medicina para poder ajudar outras crianças como ele tinha sido ajudado, André e Beatriz estavam novamente na varanda onde passavam tantas noites conversando. "Você já se arrependeu alguma vez?" André perguntou de repente. Beatriz olhou para ele surpresa. "De quê?" ela perguntou. "De ter ficado, de ter aceitado tudo isso? Sua vida poderia ter sido completamente diferente", ele explicou. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, pensando na resposta. "Minha vida é exatamente o que deveria ser. Eu tenho uma família que amo, filhos maravilhosos, um marido que me respeita e apoia. Por que eu me arrependeria?" Ela respondeu com sinceridade. André sorriu e a puxou para mais perto. "Eu só queria ter certeza", ele disse baixinho. Beatriz beijou o rosto dele com carinho. "Você me deu muito mais do que eu dei para você. Você me deu um lar, uma família, um propósito. Antes de vir para cá, eu estava apenas sobrevivendo, não vivendo de verdade", ela confessou. André sentiu o peito apertar de emoção e abraçou ela com força. "A gente salvou um ao outro, então", ele disse. Eles ficaram ali até tarde naquela noite, conversando sobre o passado e fazendo planos para o futuro, gratos por aquele dia no pátio que tinha mudado tudo. Dentro da casa, os 3 filhos dormiam tranquilos, seguros no amor dos pais e na estabilidade do lar que tinham. O filho mais velho tinha uma foto na mesa de cabeceira, a mesma foto que Beatriz tinha visto no escritório de André anos atrás. A foto da mãe biológica que ele nunca conheceu. Beatriz tinha colocado ali, dizendo que era importante ele saber de onde veio, que honrar a memória da mulher que deu a vida por ele era importante. O garoto olhava para aquela foto toda noite e agradecia silenciosamente por ter 2 mães, uma que lhe deu a vida e outra que lhe deu a capacidade de vivê-la plenamente. Nos anos que se seguiram, a história daquela família se espalhou discretamente pela comunidade, não como sensacionalismo, mas como testemunho silencioso de que, às vezes, as soluções mais simples são as mais poderosas, que amor e dedicação podem fazer o que tecnologia sozinha não consegue, que conhecimento antigo tem valor mesmo num mundo moderno. Beatriz continuou seu trabalho discreto, ajudando dezenas de famílias ao longo dos anos, sempre recusando publicidade ou reconhecimento, preferindo trabalhar nas sombras, onde sentia que podia fazer mais diferença. André continuou administrando seus negócios, mas com uma perspectiva completamente diferente, sempre lembrando que sucesso financeiro sem família não significava nada. Os 3 filhos cresceram em um ambiente cheio de amor e segurança, cada um desenvolvendo seus próprios talentos e paixões, mas todos mantendo a empatia e compaixão que tinham aprendido observando os pais. O filho mais velho, eventualmente, se tornou um pediatra especializado em desenvolvimento infantil, dedicando sua carreira a ajudar crianças como ele tinha sido. Ele nunca esqueceu como era estar preso no silêncio, como era ser incompreendido, e usava essa memória para ser um médico mais compassivo
e efetivo. Numa tarde, muitos anos depois, quando André e Beatriz já eram avós e a casa estava cheia de netos barulhentos correndo pelo jardim, o filho mais velho se aproximou deles com uma expressão séria. "Eu preciso dizer uma coisa", ele começou. André e Beatriz olharam para ele com atenção. "Eu passei anos estudando medicina, aprendi tudo que os livros podiam ensinar, mas eu nunca encontrei explicação científica para o que você fez por mim naquele dia", ele disse, olhando para Beatriz. Ela sorriu e balançou a cabeça. "Algumas coisas não precisam de explicação científica para serem reais", ela respondeu. O rapaz sorriu também e se ajoelhou na frente dela. "Eu sei, e eu só queria dizer obrigado por tudo, por ter ficado, por ter me dado uma chance, por ter sido a mãe que eu precisava", ele disse com a voz embargada. Beatriz sentiu as lágrimas caírem e abraçou o filho com força. "Você não precisa agradecer. Você me deu tanto quanto eu dei para você", ela sussurrou. André observava a cena com um sorriso no rosto e os olhos marejados, grato por cada dia que tinha vivido desde aquele momento no pátio, quando tudo tinha mudado. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora e a casa estava quieta novamente, André e Beatriz estavam deitados na cama quando ele virou para ela. "Você acha que a sua avó sabia que o conhecimento dela ia mudar tantas vidas?", ele perguntou. Beatriz pensou por um momento. "Eu acho que ela sabia que conhecimento compartilhado se multiplica. Cada pessoa que eu ajudo pode ajudar outras, e assim por diante. Talvez ela não soubesse dos detalhes, mas sabia do potencial", ela respondeu. André assentiu e puxou ela para perto. "Eu gostaria de ter conhecido ela", ele disse. Beatriz sorriu no escuro. "Eu acho que de alguma forma você conheceu. Tudo que eu sou, tudo que eu sei, veio dela. Então, quando você me conheceu, você conheceu um pedaço dela também", ela disse com sabedoria. Eles adormeceram abraçados, gratos pela jornada que tinham percorrido juntos, pelas dificuldades que tinham superado, pelas alegrias que tinham compartilhado. A casa, que antes era fria e silenciosa, agora guardava memórias de risadas, conversas, celebrações, um testemunho vivo de que transformação é possível quando existe amor e dedicação. Os anos continuaram passando e a história daquela família se tornou parte do tecido da comunidade, não como lenda, mas como realidade vivida. Um lembrete constante de que milagres podem acontecer das formas mais inesperadas, que preconceitos sobre classe e educação podem ser superados quando existe conexão genuína, que família não é apenas sangue, mas escolha e compromisso diário. Beatriz eventualmente ensinou suas técnicas para a filha mais nova, que demonstrou interesse e aptidão, garantindo que o conhecimento da avó continuasse sendo passado para frente. A menina cresceu e seguiu os passos da mãe, ajudando outras famílias com a mesma dedicação e discrição. André viveu o suficiente para ver seus netos crescerem e alguns bisnetos nascerem, cada geração carregando um pouco daquela história de transformação e amor. Ele morreu tranquilo aos 85 anos, rodeado pela família enorme que tinha ajudado a construir, suas últimas palavras sendo de gratidão por aquele dia no pátio quando uma empregada simples tinha feito o impossível. Beatriz viveu mais alguns anos depois dele, quieta, mas forte, continuando a ajudar famílias até seus últimos dias. Ela morreu dormindo numa tarde ensolarada, o rosto tranquilo e sereno, finalmente reunindo-se com a avó que tinha lhe dado o maior presente possível, o conhecimento para mudar vidas. O filho mais velho, agora um homem de cabelos grisalhos, mas olhos ainda claros e atentos, organizou um funeral simples, como ela teria querido. Centenas de pessoas apareceram, famílias que ela tinha ajudado ao longo dos anos, todos com histórias de como ela tinha transformado suas vidas.
Ele olhou para a multidão e sentiu o peito inchar de orgulho, sabendo que a mulher que o tinha salvado tantos outros também. Naquela noite, ele voltou para a casa onde tinha crescido, agora vazia e silenciosa novamente, e foi para o pátio onde tudo tinha começado décadas atrás. Ele ficou ali parado no mesmo lugar onde tinha estado naquele dia, lembrando da sensação das mãos dela no rosto, do alívio de finalmente poder ouvir, do amor que tinha sentido, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Ele olhou para as estrelas e sorriu, sabendo que onde quer que seus pais estivessem agora, eles estavam juntos e em paz, sabendo que tinham vivido vidas com significado e propósito, que tinham feito diferença no mundo, não através de grandes gestos públicos, mas através de amor consistente e dedicação diária. E naquele momento, sob as mesmas estrelas que tinha olhado tantas vezes com eles, ele fez uma promessa silenciosa de continuar o legado, de passar adiante o amor e conhecimento que tinha recebido, garantindo que a história de uma empregada corajosa e um empresário desesperado que se tornaram família nunca fosse esquecida. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.